E no livro de Números, capítulo de número 11, a gente vai perceber e entender que ali, no meio do povo de Deus, no meio das pessoas que serviam a Deus, que adoravam a Deus, existiam pessoas que estavam ali dispostas a inflamar, a prejudicar a situação. E é algo que eu sempre digo, né? Que eu geralmente falo, se a gente não vigiar, não tomar cuidado, nós acabamos por ir no embalo, sabe? Ir com as massas. Essa semana eu estava falando para os irmãos da igreja que nós fomos chamados para andar na contramão mesmo, né? Para fazer a diferença. A Bíblia diz que existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E sem a gente perceber, muitas vezes, nós acabamos nos deixando ser influenciados por pessoas que não professam a mesma fé que nós, pessoas que geralmente estão ali cheias de amargura, pessoas que estão ali de alguma forma querendo inflamar situações. E eu sempre uso um exemplo bem bobo, assim, bem bobinho. Eu até digo que é um exemplo bem bobinho. Eu sempre digo para as pessoas, né, como você está na fila de um supermercado. Você está lá na fila do supermercado, na fila do açougue, na fila da farmácia, na fila, não sei, vai comprar alguma coisa. E aí, se a gente não cuidar, se a gente não vigiar, a pessoa que está ali na fila, ela começa a reclamar. Ela começa a dizer assim, ai, porque o preço do arroz está isso, o preço do café está aquilo, o preço do feijão está isso, o preço daquilo, e ela começa a reclamar, ela começa a murmurar. E se a gente não tomar cuidado e não vigiar e não perceber as coisas, e não discernir as coisas, passa 2 minutinhos e o que a gente está fazendo? A gente está reclamando junto. Passa 2 minutinhos e a gente está murmurando junto. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente vai ler aqui no livro de Números, capítulo 11, o que acontece com esse povo. Eles estão saindo, né? Eles estão saindo do Egito e eles começam a reclamar. No meio deles existem algumas pessoas que começam a reclamar, que começam a murmurar. E na sequência o povo de Deus começa a reclamar junto. E se nós soubéssemos o peso que a reclamação tem na nossa vida, a gente pararia de reclamar. A gente pararia de reclamar. Ah, porque o sol, porque a chuva, porque isso, porque essa comida, porque aquilo outro. Vamos ao texto, para não ficar só nas minhas palavras. Você que gosta de anotar aí, que tá aí com seu caderninho, seu caderninho, a sua caneta, seu bloquinho de anotações. Olha o que diz o capítulo 11, o versículo... Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, que orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. E aí, ok, né? Versículo 4. Olha como é que começa esse versículo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Ou seja, eles voltaram a reclamar quando eles foram influenciados por um bando de estrangeiros que estavam ali no meio deles. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aqueles que estão à nossa volta, estão ao nosso redor, para que a gente não volte à prática que a gente já tinha deixado para trás. Porque o versículo diz que eles tornaram-se a queixar-se, eles voltaram a reclamar. Eles já tinham reclamado antes, já tinham provado da ira de Deus por conta da murmuração, por conta da reclamação. E aí, quando eles se veem numa situação onde existem outras pessoas ali fazendo aquilo, eles se deixam influenciar e fazem novamente aquilo que eles sabiam
que já tinha entristecido ao Senhor, que já tinha despertado a ira de Deus. A Bíblia usa um exemplo aqui, deixa eu ver se eu encontro esse versículo. Eu acho que eu encontrei aqui, peraí. Confirma-se neles que a verdadeira... Não, ainda não era esse versículo que eu estava em mente. É como algo que... Não, deixa eu abrir na minha Bíblia impressa, que a tradução dela é mais fácil. Assim a gente entende. Segundo livro de Pedro. Segundo livro de Pedro, capítulo de número 2. Versículo 22. Se tendo escapado das contaminações... É isso mesmo. Segundo livro de Pedro, capítulo de número 2, versículo 20, diz assim: Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Olha o que diz o versículo 22, confirmando-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Olha como é comparado aquele que uma vez aconteceu, fiz algo de errado, né? Fiz aquilo que desagrada a Deus, como a gente está falando sobre o povo de Israel, que eles reclamaram, murmuraram, e ali o Senhor Deus os repreendeu, houve ali a consequência da murmuração. Tiveram aquela experiência, seguiram viagem. Passado algum tempo, por influência externa, por influência de outras pessoas, acabaram por fazer novamente aquilo que desagradava a Deus. E eu vou ler de novo, segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. É o famoso erreis não conhecendo as Escrituras. Mas uma vez que você conhece, é o que eu sempre falo para os irmãos da igreja, o Senhor Deus, ele fala conosco através da palavra. Hoje, por exemplo, hoje é sexta-feira, dia de culto, cura e libertação. E é dia de você estar na igreja, de você buscar pela libertação da tua casa, libertação do teu familiar, se colocar em oração, exercer a autoridade da parte de Deus para a sua vida. Você vem à igreja hoje, aqui você recebe uma palavra, ou você que está ouvindo a web rádio, aqui o Senhor está falando contigo, está te dando uma palavra, está te dando uma instrução, te dando um ensinamento. E aí eu sempre digo pro pessoal na igreja, até ontem, você até poderia estar errando porque você talvez não soubesse disso aqui que a gente está lendo hoje. Mas de hoje em diante, não tem desculpa. De hoje em diante não tem desculpa. O Senhor está falando conosco através da palavra. Cuidado com as influências, cuidado com aquilo que está ao seu redor. Não volte a praticar aquilo que você praticava antes. Tá liberto, conheceu a palavra, o Senhor, E não significa que, uma vez que você aceitou a Jesus, uma vez que você convida o Senhor à sua vida, não significa que Satanás não vai tentar você novamente. Ele vai continuar tentando, investindo, fazendo com que você se distraia, fazendo com que você perca a sua salvação. E o Senhor está dizendo na palavra, olha, escapou das contaminações do mundo, através da palavra de Deus, através daquilo que Deus revela para você, não volta mais para esse lugar. Porque ele compara isso, ele diz assim, é como o cão que volta ao seu vômito.
Isso é muito forte. E ainda diz mais, a porca lavada que volta a se envolver ou se rebater ali na lama. Se foi limpo, lavado, não volte às práticas anteriores, não volte ao pecado, não volte à sujeira, não volte ao lamaçal do inferno. Não volte àquilo que Satanás estava te prendendo. Não. Pare e pensa, olhe para trás e pensa, olha, de onde Deus me tirou, onde Deus me colocou. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a minha história. E eu não vou colocar isso a perder, em nome de Jesus. A gente vai voltar lá para o livro de Números, mas antes eu quero compartilhar mais uma canção com o teu coração. Você que está aí do outro lado, envia uma mensagem para nós. Eu costumo dizer, né, o reverendo, o pastor Joseval, ele sempre diz algo muito interessante. Ele sempre fala assim, olha, você que está aí do outro lado ouvindo, envia uma mensagem pra gente, participa, fala assim, amém, glória a Deus, essa palavra, ou olha, Deus falou comigo. Participa com a gente, porque para nós é muito importante saber que você... Eu sei que essa programação alcança muitas pessoas, né? Abençoa muitas pessoas, mas é importante para nós saber que você está aí. Saber que o Senhor está falando com você através daquilo que está sendo ministrado aqui nessa programação, tá bom? Bom, eu vou compartilhar mais uma canção com o teu coração e daqui a pouquinho eu estou de volta em nome de Jesus.
encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido
Glória a Deus, amém. Glórias ao Senhor Jesus. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, irmã Francisca, irmã Zenaide, irmã Graça, irmã Dora, Iraci, irmão Marcelo. Bom dia a todos vocês e um bom dia hoje especial, meus irmãos. Não que os outros não sejam. Bom dia, Estelinha, tudo bem? Bom dia, irmã Cleusa, que Deus abençoe. Um bom dia hoje especial para Alessandra Melo, minha amiga, que está aqui acompanha na verdade todos os dias, né? E hoje eu declaro uma bênção especial sobre a sua vida, amiga, pelo seu aniversário. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, que conserve você com esse coração incrível que você tem. Continue temendo a Deus e que Ele acrescente tudo em tua vida, em nome de Jesus. Mas voltando aqui à mensagem que nós estávamos falando sobre, você que está chegando agora, estamos falando sobre o livro de Números, capítulo 11. Eu não sei na tua Bíblia, mas na minha tem um título em cima do versículo 4, a reclamação do povo. E aí o texto continua dizendo, nós falamos agora há pouco sobre o livro de 2 Pedro, né, falando sobre o não voltar, a sujeira, a imundícia, a prática antiga, né? Mas diz assim o versículo 4, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. E diziam, aí começa, né, a murmuração, e diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Irmãos, olha isso, que mentalidadezinha. Eu tenho até na minha Bíblia, no livro de Êxodo, deixa eu ver aqui, eu tinha até anotado um tempo atrás, o livro de Êxodo, cadê? Capítulo 13, eu até anotei aqui na minha Bíblia, um tempo atrás eu estava estudando esse texto. Aí eu anotei assim, as coisas velhas não nos acompanharão. O maior desafio não é sair do Egito, é tirar o Egito da mente. E acredito que esse foi um grande desafio para o Senhor Deus, né? Não tirar o povo do Egito, mas a mudança da mente, a mudança do comportamento. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava acima do peso, né? Estava sofrendo, não estava acima do peso, ela estava sofrendo de obesidade, né? Que é uma doença. E ela fez uma cirurgia bariátrica, aquela cirurgia que faz, né? Quando a pessoa está enfrentando uma doença mesmo, aí ela fez essa cirurgia. E aí eu tava conversando com ela, né? Depois disso, ela falando como é o pós, né? O pós-operatório. E ela falou que tem todo um processo depois que você passa por essa cirurgia. Por quê? Ela disse que até acompanhamento psicológico, né? Com psicólogo, terapia, porque não é só uma mudança física, a sua mente precisa estar transformada também. Aí ela deu um exemplo a respeito disso, ela falou assim, olha como a nossa mente é. Ela falou que um dia ela foi numa loja de roupas, né, comprar roupa, e após a cirurgia, né, ela já havia emagrecido muito, e ela falou que tinha, assim, um espaço entre duas prateleiras da loja, e ela queria passar para o outro lado. E quando ela olhou para aquele espaço, na cabeça dela, não, eu vou dar a volta porque eu não passo naquele espaço. Então ela deu a volta na loja e depois ela parou e pensou, não, eu passaria ali. Porque a mente dela estava condicionada à vida que ela tinha antes. Sendo que ela não estava mais daquele jeito, ela conseguiria passar naquele lugar, mas na mente dela ela não conseguiria. Então olha como a nossa mente é, né? A mente do povo aqui nesse texto está dizendo, olha, lá no Egito a gente tinha comida de graça. Não era de graça. Não era uma comida de graça, eles eram escravos. Eles eram submetidos a trabalhos desumanos. E olha como a mente deles estava condicionada àquilo. Não, a gente estava no Egito, a comida era de graça. Às vezes a pessoa ela tá ali envolvida, né? Ela tá aprisionada em situações, mas ela não consegue perceber isso, não consegue entender isso. Ela tá tão envolvida naquela questão, tão envolvida naquela situação que ela não consegue enxergar que aquilo é prejudicial para a vida dela.
E é isso que Satanás faz, ele cega a pessoa a ponto de ela pensar que a liberdade que Cristo... É como o mundo diz, né, que nós que somos cristãos, que servimos a Deus, nós é quem somos... que não podemos beber, não podemos isso, não podemos aquilo. Na verdade, nós escolhemos não fazer porque temos a liberdade de escolher aquilo, escolher não aceitar aquilo. Agora, a pessoa que ela é dependente de um cigarro, dependente de uma bebida alcoólica, dependente de uma droga, isso não é liberdade, isso é uma prisão, porque ela precisa daquilo para talvez ter uma alegria, ter uma satisfação, ter um momento de prazer. Isso não é liberdade. Então o povo está dizendo aqui, né, na murmuração, nós nos lembramos, no versículo 5, dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. Olha que tristeza! A não ser este maná, gente, foi algo que Deus deu, algo que Deus... Sabe, a murmuração faz isso, a reclamação faz isso com a gente. A pessoa, ela não consegue se alegrar com aquilo que ela já tem. Ela só sabe reclamar, não, porque fulano tem e eu não tenho. Ah, porque quando eu tiver, porque quando isso, quando aquilo. O apóstolo Paulo nos ensina a aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Senhor, é isso aqui que o Senhor, é isso que o Senhor tem para mim, para hoje, é o que eu quero. Amanhã, o Senhor pode fazer diferente, mas vem de ti, eu aceito. Não, porque isso, porque aquilo. Eles ainda dizem mais, né? Versículo 7. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois, cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Ah, se ele soubesse o preço que o azeite ia estar. Brincadeira. Versículo 9. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Diariamente o Senhor dava provisão. Diariamente o Senhor, ele derramava o... Deixa eu ver aqui, alguém pediu. Ah, irmã, essa canção é boa. A irmã mandou aqui, pastora, posso pedir uma canção? Pode sim. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, que eu já deixo no jeito pra gente ouvir. Achei. Então, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui a canção, tá bom? Se você tiver uma canção aí que fale ao seu coração e você queira pedir, você também pode pedir, tá? Eu sou legal. Mas como eu estava dizendo, vamos voltar aqui à leitura, né? O maná que era entregue diariamente para eles. Eles não precisavam se submeter a trabalhos escravos para terem aquilo. Deus simplesmente derramava sobre eles. Então a minha oração hoje é para que o Senhor, para que os teus olhos sejam abertos para aquilo que Deus já está te entregando. Pare de, porque antes era assim, porque antes era assado. Olha para frente. Olha para o futuro. Ele tem dias de paz, tem esperança para liberar e derramar sobre a tua vida. Pare de olhar para trás. Pare de ficar, mas por que foi? Porque... Não, olhe para frente. Existe uma terra preparada, uma promessa que vai se cumprir. Então não se distraia no meio do caminho. Não se distraia com murmurações, com reclamações, com pessoas que tentem influenciar a sua cabeça, dizendo para você, olha, mas aquilo é bom. Mesmo que aparentemente seja, é passageiro. Não se compara com a glória que há de ser revelada, não se compara com a promessa de Deus que vai se cumprir na minha vida e na sua vida, em o nome de Jesus. Bom, vamos à canção? Vamos à canção aqui. A irmã pediu a canção Lodebar Nunca Mais. Então vamos ouvir essa canção. Para quem conhece a palavra vai entender, né? Lodebar era o lugar ali onde estava Mefibosete.
e quando Davi mandou chamá-lo para se assentar à mesa do rei. E essa canção, a Estela que tá aqui, sempre que eu ouço falar sobre Lodebar, eu lembro da Estela. A Estela tá acompanhando a programação. A Estela sempre fala: Lodebar, nunca mais. O lugar de onde Deus te tirou, nunca mais queira voltar para aquele lugar. O Senhor tem uma mesa, um banquete, se assentar com um príncipe para a tua vida. Então, queira isso para você. Olhe para trás só para se lembrar de onde Deus te tirou e dizer: eu não quero mais voltar para lá. Vamos a essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Fica ligadinho, agora são exatamente 8 horas e 14 minutos. Daqui a pouquinho eu vou voltar, a gente já vai orar. Lembrando que hoje é sexta-feira. Você, homem de Deus, mulher de Deus, corre para a igreja às 9 da manhã e também às 19h30. Vamos juntos levantar um clamor, vamos juntos orar por cura, orar por libertação, em nome de Jesus. Não se ausente da igreja na sexta-feira, não. Busque pela tua casa, busque pela tua família. Nós estamos na rua Hugo Ventura, número 335, tanto às 9 da manhã quanto às 19h30. Nós esperamos por você. Vamos a essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Terra de tristeza e dor, Lodebar. Nunca mais eu quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Lodebar, terra de angústia e dor, Lodebar. Nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Agora mudei. Na casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar, agora em casa abandonada, com a placa escrita. Casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar, agora é casa abandonada, com a placa escrita. Mudei. Terra de humilhação, Lodebar. Nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Mudei. Lodebar, terra de angústia e dor, Lodebar. Nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Agora mudei. Na casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar, agora é casa abandonada, com uma placa escrita. Casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar, agora é casa abandonada, com a placa escrita. Mudei. Na casa
Amém, glória a Deus. Lodebar nunca mais. Eu estou agora em um novo endereço, é na mesa do rei. Não quero voltar a esse lugar. Eu li uma frase uma vez, mas é uma frase, né? Não tá na Bíblia. É uma frase que dizia assim: E quando perguntarem do meu passado, simplesmente responderei: eu não vivo mais lá. Isso é muito forte, hein? Eu não vivo mais lá. Então, passou. Olhe para frente. Avance em direção àquilo que Deus tem para você, que é a promessa, a terra da promessa. Vamos terminar? No versículo 10, são 8 horas e 21 minutos. Versículo 10 diz: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços? Como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento, para levá-lo à terra juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Imagina, Moisés já estava ali no limite, né? No limite. Aquele povo perturbando a cabeça dele. Talvez você esteja se sentindo um pouco Moisés hoje. Talvez você esteja dizendo assim: não, mas porque aquele povo de casa, porque olha, não aguento mais. O famoso, quando eu morrer vocês vão dar valor. Mas, brincadeiras à parte, a mensagem que eu trago para o teu coração hoje, que Deus ele traz para o nosso coração, na verdade, né? Que esse devocional é nosso. Que a gente aprende nessa manhã com o Senhor através desse texto. Não murmure. Não murmure. Lodebar nunca mais. Isso foi só um parênteses, né? Depois, qualquer dia desse eu trago essa mensagem para vocês. Mas não volte às práticas antigas devido a influências externas. A gente leu lá no comecinho, né? Que devido à reclamação de estrangeiros que estavam no meio do povo de Deus, o povo de Deus tornou a reclamar. Eles já haviam experimentado antes da ira de Deus, mas por desobediência, por murmuração, eles provaram de novo. Isso aqui é só o começo, né? Então, não murmure, não reclame. Olhe para Cristo, olhe para o alvo. Lembre-se sempre, existe uma promessa a se cumprir. E é nesse lugar que eu quero chegar, é nesse lugar que eu preciso estar. Em nome de Jesus, tá bom? E que o Espírito Santo fale mais ao coração de cada um de vocês. Agora a gente vai orar. São exatamente 8 horas e 23 minutos. Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, eu espero você na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Hugo Ventura, número 335, Parque Continental, em São Vicente, agora às 9 da manhã e também às 19h30. Você que está aqui na região, nós temos a nossa sede regional em Santos, na Avenida Conselheiro Nébias, 217, ali com o pastor Eduardo Galhardo e toda a sua equipe de fé. Você que diz: estou no Guarujá, pastor Claudemir Santana e também toda a sua equipe, ali em Vicente de Carvalho, na Rua Amazonas, número 81, hoje sexta-feira, às 9, 14 e 19h30, no Guarujá, Rua Amazonas, número 81. Você, meu amigo, minha amiga, que é de Pirassununga, que eu sei que tem pessoas que ouvem a Esperança ao Amanhecer de Pirassununga, ali com o pastor Joseval Figueiredo, na Rua Duque de Caxias, número 1366, no centro. Hoje, sexta-feira, Cura e Libertação, às 9, 14 e também 19h30. Bertioga com o pastor Neifer, na Avenida 19 de Maio, número 1050.
Guariba com o Pastor Henrique, na rua Félix Sadala, número 710, no centro da cidade. E falando em centro, aqui em São Vicente, no centro da cidade, na rua Benjamin Constant, 102, com o pastor Jonathan Santos e equipe, também às 9, 14 e 19h30. Você pode procurar a igreja em nome de Jesus. É bem facinho, descida do Tumiaru, em frente ao Elbor Office. Você encontra a Igreja da Graça ali e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Bom, nós vamos orar, mas antes de orarmos, eu quero falar algo muito importante com você, que você que está ouvindo aí desde a programação do pastor Joseval, você já ouviu ele falando mais cedo. Hoje nós temos o compromisso com a rádio, né? Nós temos a despesa da rádio e precisamos arcar com essa despesa. Então você que diz assim, olha, eu tenho sido abençoado e eu gostaria de abençoar essa web rádio, abençoar essa programação, para que mais pessoas ouçam, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, você pode fazer a sua doação, você pode patrocinar esse programa, você pode fazer a sua doação através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br, sem o cedilha e sem o tio, doacois@iigd.com.br. Fez a sua doação? Envia para a gente o comprovante para nós sabermos para onde direcionar essa doação, que é para as despesas da rádio. Então, você pode fazer enviar o comprovante ou no WhatsApp da rádio ou no meu particular mesmo, tá bom? Você que diz aí, eu quero fazer uma oferta para essa web rádio. Seja 10, 20, 30, 40, 50 reais, aquilo que Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Eu quero orar por você e orar também com você nessa hora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu estou diante da Tua presença nessa manhã. Senhor, eu oro por este meu amigo, esta minha amiga que está ouvindo essa programação. Pai, em nome de Jesus eu oro, abre os olhos espirituais para que possa enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para ele e preparado para ela. Pai, em nome de Jesus eu repreendo todo e qualquer espírito maligno que vier tentar agir na vida dessa pessoa, que caia por terra, que seja repreendido agora, em nome de Jesus, Pai. Que possamos olhar para Ti, olhar para o alvo, que é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Eu Te louvo, eu Te exalto, agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Olha, agora são exatamente 8 horas e 27 minutos. Corre para a igreja que ainda dá tempo. 9 horas da manhã. Quero orar por você. Quero impor as mãos sobre você. Você que está se sentindo enfermo, você que está com alguma doença, você que está aí com um diagnóstico do médico, eu quero orar por você nessa sexta-feira, hoje, às 9 da manhã e também às 19h30. Pastor, olha, o meu familiar que recebeu o diagnóstico, olha a medicação, é isso e aquilo. Vamos unir a nossa fé, o Senhor tem cura e libertação, em nome de Jesus, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui, que o Senhor Deus te guarde, te proteja, te acompanhe. Não se esqueça que neste final de semana, domingo, às 8 da manhã e também às 18 horas, eu espero por você também. Rua Hugo Ventura, número 335. Eu vou ficando por aqui, que o Senhor Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Tchau, tchau.